um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Pessoal, nesse vídeo vou falar de um assunto bem legal também. É o seguinte, inclusive eu já falei sobre esse assunto em vídeos anteriores aí no canal. E vou estar falando novamente desse assunto, porque eu tenho me deparado muito com essa questão. Então vou estar falando para vocês desse assunto. O assunto que eu vou falar hoje com vocês, pessoal, é o seguinte. É muito comum os profissionais da odontologia, os dentistas, os formandos, comprar um equipamento odontológico, um consultório, e na hora que vai fazer a instalação, eles se antecipam, certo? Muitas vezes não sabe direito qual é o modelo da cadeira, não tem a planta baixa do equipamento, aquela plantazinha que você pede ao seu vendedor, ou a sua assistência técnica, ou até mesmo você pega no site do fabricante do equipamento, para você pegar todos os pontos que precisam ter lá no seu local, onde você vai instalar o seu consultório odontológico. Então, existe aí uma questão que é o seguinte, às vezes essa informação fica um pouco confusa. Não sei se isso acontece muito bem entre o vendedor e a pessoa que está comprando, ou se é entre o vendedor e a fábrica, essa coisa. Ele não é passada a informação de forma correta, e aí o que é que acontece? A pessoa que comprou se antecipa, começa já a querer fazer os pontos, sem saber realmente, às vezes, quais são os tipos de pontos, de conexões, de ligações que precisam ser feitas para instalar determinado modelo e marca de equipamento. Então, é muito comum o seguinte, existem consultórios odontológicos que os pontos de ligação, eles estão acondicionados e vão ser acondicionados em uma caixa paralela à base da cadeira. Aqui está a cadeira, vou fazer aqui um desenho. Aqui está a cadeira, unidade auxiliar, e aqui a caixa de comando. Então, o que é que acontece? Existem consultórios odontológicos que os pontos ficam na lateral da cadeira, e existem consultórios odontológicos que os pontos de instalação com água, ponto de esgoto, condutor de ar do compressor e energia ficam na lateral da cadeira, paralelo com a base, paralelo com a cadeira. Existem outros tipos de consultório e modelos e marcas que os pontos ficam acondicionados embaixo do assento da cadeira, ou seja, na base frontal da cadeira. Então, muitas vezes, isso não é passado para a pessoa que comprou aquele equipamento, ou às vezes essa informação, houve aí alguma coisa que não se confirmou entre os dois lados, e aí o profissional que comprou o equipamento já começa a fazer os pontos de instalação, e na hora que o técnico vai lá para fazer a instalação do equipamento, nós temos aí um problema. Às vezes o ponto é embaixo da cadeira, ele fez os pontos para ficar na lateral. E às vezes o ponto fica na lateral e ele fez como se fosse para ficar embaixo da cadeira. Então isso é muito confuso, acontece muito isso. Eu sempre que vou, vez por outra, fazer montagens de consultório, tem esse problema. Os pontos não estão feitos de forma correta para determinada marca e modelo de equipamentos. Aí temos esse problema aqui. Ou o ponto está muito próximo da parede, ou está muito no meio da sala. Então fica isso daí. Então é bem interessante que vocês fiquem atentos a esse detalhe. Comprei um consultório odontológico de tal marca, modelo tal. Pedi a planta ao vendedor ou à empresa que lhe vendeu,
ou se isso é disponibilizado no site do fabricante, se você tem como pegar para saber e conferir bem certinho. Qual é o modelo da minha cadeira? Qual é a marca? A marca é a marca tal. O modelo é o modelo tal. Porque tem marca que tem vários modelos. Eu diria que a maioria de todas as marcas tem vários modelos de equipamento. E muitas vezes, para se fazer a instalação, existe outras formas diferentes, não são iguais. As formas não são iguais para se instalar o mesmo equipamento da mesma marca. Às vezes isso muda, então causa esse constrangimento, esse problema. Às vezes você já tem até colocado o piso na sala, aí precisa quebrar novamente. Às vezes não quer quebrar mais porque o piso que você colocou, ele foi um piso de custo elevado, um porcelanato, por exemplo. Você não quer mais mexer, acaba fazendo alguma ligação por cima, para não mexer mais, ou puxando para algum outro canto. Então, pessoal, fiquem atentos a esse detalhe, que eu me deparo com isso constantemente. Constantemente. Um outro detalhe, que esse aqui eu vou passar para os técnicos. Você não viu a sala do cliente, você não sabe qual é o equipamento que o cliente comprou, o cliente não sabe lhe dizer qual é o equipamento que ele comprou, e aí ele liga para você ir fazer uma montagem para ele. Quando você chega lá, vai se deparar exatamente com essa situação que eu estou dizendo aqui. Os pontos às vezes não estão corretos, porque ele não pegou uma planta anteriormente para saber como é os pontos. Uma outra dica bem interessante também que eu vou dar aqui. Muitas vezes, mesmo ele com uma planta baixa, se contrata uma pessoa que não tem um conhecimento técnico de como se faz a instalação de um consultório odontológico. A pessoa que foi contratada, ele tem conhecimento de elétrica, de hidráulica, de várias coisas, pneumática, de tudo que o consultório tem, mas ele não tem conhecimento como é realmente a localização dos pontos. Isso também é um outro problema. Às vezes ele pega e não sabe como fazer essas instalações. Então, às vezes, é como eu estou falando, você não viu a sala, você não sabe qual é o equipamento, o cliente muitas vezes também não sabe informar direito qual é o modelo do equipamento, e às vezes quando sabe informa errado, e quando você vai lá para fazer a instalação, às vezes é numa cidade muito longe, quando você chega lá se depara com isso. Pontos de instalações de equipamentos não estão em conformidade com o equipamento. Aí às vezes você fica tentando dar um jeito aqui, um jeito ali, para instalar, porque a viagem muitas vezes foi longa, você não quer dar a viagem perdida e acaba instalando. Então isso é importante, pessoal, se atentar a esse detalhe. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já tinha feito um vídeo anteriormente falando sobre isso, falando sobre as instalações elétricas, hidráulicas, se é uma casa velha, se a construção é um prédio novo. Toda essa parte eu já tinha falado em vídeos anteriores aí. E agora eu estou repetindo exatamente, falando sobre isso, a questão dos pontos de instalação do consultório, que muitas vezes o cliente não tem o conhecimento de qual é o modelo, qual é a marca, e como é que vai ser feito os pontos, se é embaixo da cadeira ou se é ao lado da cadeira. E isso causa um problema sério na hora de instalar. Então fica aí a dica, quem gostou dá o like aí no canal, se inscreve no canal, Simplex Odonto no YouTube, Simplex Odonto no Instagram, deixa lá os seus comentários, vai compartilhando aí com seus colegas, para eles pegar essas dicas que eu sempre dou aqui no canal, que é bem legal. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu, gente. Tudo beleza para vocês, tudo de bom.